A história do nascimento de Jesus começa muito antes da noite em Belém. Ela nasce nas promessas de Deus feitas ao povo de Israel, espalhadas pelos profetas. E o mais impressionante é perceber como tudo se encaixa exatamente como foi anunciado. No livro do profeta Isaías, séculos antes de Jesus nascer, já estava dito: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Essa promessa prepara o cenário para algo totalmente fora do comum, algo que mudaria o curso da humanidade. E é nesse ambiente de expectativa que o Novo Testamento abre a narrativa, com um acontecimento que pega todo mundo de surpresa, principalmente uma jovem chamada Maria. Maria vivia em Nazaré, uma cidade simples da Galileia. Ela era noiva de José, um carpinteiro da linhagem de Davi. E é justamente ali, em meio ao cotidiano, que algo sobrenatural acontece. O Evangelho de Lucas descreve que o anjo Gabriel foi enviado por Deus para falar com Maria. Ele aparece e declara: "Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo." Maria fica assustada, sem entender o que aquilo significava. Então Gabriel explica: ela conceberia um filho pelo Espírito Santo, e esse filho seria chamado Jesus. Ele seria grande, filho do Altíssimo, e reinaria para sempre. Maria, numa humildade impressionante, responde: "Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra." Assim começa a realização da promessa. Enquanto isso, Mateus nos mostra o outro lado da história. José. Ao descobrir que Maria estava grávida, ele pensa em deixá-la secretamente, porque era justo e não queria expô-la. Mas antes que tomasse qualquer decisão, um anjo aparece a ele em sonho e diz: "José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo." O anjo ainda orienta José a dar ao menino o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso cumpre outra profecia antiga, reforçando que nada ali estava acontecendo por acaso. José acorda e faz exatamente como o anjo mandou. Ele assume o cuidado de Maria e do futuro Salvador. Com Maria grávida e José responsável por ela, o cenário muda quando um decreto do imperador romano César Augusto obriga todos a se registrarem em um censo. José, sendo descendente de Davi, precisava ir até Belém, a cidade de sua família. Então eles partem de Nazaré rumo ao sul, seguindo por caminhos longos e cansativos. A Bíblia não detalha essa viagem, mas sabemos que Maria fazia esse trajeto avançando na gravidez, e que o caminho até Belém não era nada fácil. Mesmo assim, eles obedecem ao decreto, sem imaginar que isso faria cumprir mais uma profecia. Aqui dizia que o Messias nasceria justamente em Belém. Quando chegam à cidade, encontram tudo lotado. Pessoas do país inteiro estavam ali para o recenseamento. Não havia lugar na hospedaria. É nesse contexto caótico e cheio de gente que o momento mais esperado acontece. Maria dá à luz seu filho primogênito. O Evangelho de Lucas descreve que ela o envolveu em faixas e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles. O ambiente é simples, sem luxos, e completamente diferente do que muitos imaginariam para o nascimento de alguém tão importante. Mas essa simplicidade combina perfeitamente com o jeito como Deus age na Bíblia, usando o improvável, o humilde, o que ninguém esperaria. Enquanto isso acontecia em Belém, algo igualmente extraordinário acontecia nos campos ao redor. Pastores estavam ali, cuidando de seus rebanhos durante a noite, e esses homens seriam os primeiros a ouvir o anúncio oficial de que o Salvador finalmente havia chegado. A Bíblia descreve que um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória de Deus brilhou ao redor. Os pastores ficaram morrendo de medo, mas o anjo os tranquiliza dizendo: "Não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor." O anjo ainda dá um sinal. Eles encontrariam o bebê envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De repente, uma multidão de anjos aparece, louvando a Deus e dizendo: "Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens aos quais ele concede o seu favor." Esse anúncio muda tudo para aqueles pastores.
Eles decidem imediatamente ir até Belém para ver o que tinha acontecido. E é assim que eles se tornam testemunhas diretas do nascimento mais importante da história. Eles encontram Maria, José e o bebê exatamente como o anjo tinha dito. E quando veem a cena, começam a divulgar tudo o que ouviram dos anjos. Quem ouvia ficava impressionado. Maria guardava todas essas coisas no coração, refletindo sobre cada detalhe. Os pastores, então, voltam aos campos, glorificando e louvando a Deus pela experiência que tiveram. Depois da visita dos pastores, a história segue com Jesus, ainda bebê, crescendo sob os cuidados de Maria e José em Belém. O Evangelho de Lucas continua mostrando que, 8 dias depois do nascimento, o menino foi circuncidado conforme a lei judaica e recebeu oficialmente o nome de Jesus, o nome que o anjo havia dado antes mesmo de ele ser concebido. Essa ligação com a lei mostra que Jesus veio como judeu, cumprindo tudo aquilo que fazia parte da aliança estabelecida por Deus com seu povo. E isso é importante porque Jesus não surge desconectado da história de Israel. Ele vem como a continuação e o cumprimento dela. Passados os dias da purificação, como ordenava a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus ao templo em Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Era uma prática comum entre as famílias judias. Todo primogênito do sexo masculino era consagrado a Deus. E ali acontece um dos momentos mais marcantes da narrativa: o encontro com Simeão. Lucas descreve que Simeão era um homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Quando Maria e José entram no templo com o menino, Simeão imediatamente reconhece que aquele bebê era o Messias prometido. Ele o toma nos braços e louva a Deus dizendo que agora podia partir em paz, porque seus olhos tinham visto a salvação preparada para todos os povos. Ele declara que Jesus seria luz para a revelação aos gentios e glória de Israel. Isso surpreende Maria e José, mas Simeão vai além. Ele profetiza que aquele menino seria motivo de queda e elevação de muitos em Israel e que uma espada traspassaria a alma de Maria, uma referência direta ao sofrimento que ela enfrentaria no futuro. Logo depois aparece Ana, uma profetisa idosa que vivia no templo servindo a Deus com jejuns e orações. Ao ver o bebê Jesus, ela também começa a agradecer a Deus e a falar sobre ele para todos que aguardavam a redenção de Jerusalém. Esses dois encontros confirmam novamente que nada naquela história era comum. Tudo estava sendo guiado por Deus de forma clara e profunda. Finalizadas as obrigações no templo, Maria e José retornam para a vida simples com Jesus. Mas é o Evangelho de Mateus que revela outro detalhe dessa etapa: a chegada dos magos vindos do Oriente. Eles não aparecem na mesma noite do nascimento. A Bíblia não diz que foram ao estábulo e nem menciona que eram 3. O texto apenas diz que eram magos, estudiosos que observaram uma estrela especial e entenderam que ela marcava o nascimento do Rei dos Judeus. Guiados por esse sinal, eles viajam até Jerusalém procurando informações. Isso causa um alvoroço na cidade, e o rei Herodes, sempre desconfiado e paranoico, com disputas pelo poder, fica perturbado ao ouvir que um rei teria nascido. Herodes consulta os sacerdotes e escribas, e eles confirmam que, segundo as profecias, o Cristo nascera em Belém. Ele então orienta os magos a irem até lá, e com falsidade pede que depois voltem para informar a localização do menino. Sua real intenção era eliminá-lo. Os magos seguem seu caminho, e a estrela que viram no Oriente volta a guiá-los até parar exatamente sobre o lugar onde Jesus estava. O texto de Mateus diz que eles entram na casa, mostrando que já não era mais o local de nascimento, e encontram o menino com Maria. Eles se alegram profundamente e o adoram. Depois oferecem 3 presentes simbólicos: ouro, incenso e mirra. Cada um deles tem um significado profundo dentro da tradição bíblica, mas a Bíblia não explica seu simbolismo, apenas relata que foram presentes entregues. Após essa visita, os magos recebem um aviso em sonho para não voltarem a Herodes. Então retornam para sua terra por outro caminho. É aí que a tensão da história aumenta.
um anjo aparece novamente a José em sonho e o alerta. Herodes está prestes a procurar o menino para matá-lo. O anjo ordena: toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. José acorda imediatamente, no meio da noite, e parte com Maria e Jesus. Essa atitude rápida protege a vida do Salvador e, mais uma vez, cumpre uma profecia antiga. Do Egito chamei o meu filho. Enquanto a família está refugiada, Herodes, percebendo que foi enganado pelos magos, reage com brutalidade. Ele manda matar todos os meninos de Belém e região de 2 anos para baixo, baseado no tempo que tinha ouvido dos magos. É um episódio trágico e pesado, mas registrado na Bíblia como parte da história real. Mateus destaca que esse acontecimento cumpre as palavras do profeta Jeremias, descrevendo o choro das mães de Israel. Depois da morte de Herodes, um anjo aparece outra vez a José no Egito, dizendo que já era seguro voltar. José obedece de imediato, mas ao saber que Arquelau, filho de Herodes, governava na Judéia, ele tem medo de se estabelecer ali. Novamente, Deus o orienta em sonho, e a família segue para a região da Galileia, estabelecendo-se em Nazaré. Isso cumpriria o que os profetas disseram sobre Jesus ser chamado Nazareno. A partir desse ponto, a Bíblia não dá muitos detalhes sobre a infância de Jesus, mas Lucas registra que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Assim, a história do nascimento termina mostrando como Deus conduziu cada detalhe da chegada do Salvador ao mundo, cumprindo promessas, protegendo a família e revelando seu plano através de sinais, profecias e testemunhos. Quer nos ajudar a continuar espalhando a palavra? Dá uma olhada nos links aqui na descrição. Comprando qualquer coisa através deles, vocês nos ajudam e não tem nenhum custo extra.